Tá? Boa tarde a todos, bem-vindos a este último ciclo dedicado à doutora Irisalva Moita. Ela fazia amanhã 101 anos, por isso hoje fechamos o ciclo. Foi um ano muito interessante. Eu estava há pouco a falar com as sobrinhas e com a família e estava-lhe a dizer: vou sentir saudades vossas, porque eles durante este ano tiveram presentes, acompanharam-nos nas várias palestras, tivemos uma variedade imensa de gente, de colegas que trabalharam com a Irisalva, de pessoas que estão a estudar o arquivo dela, como as colegas da Câmara de Loures, peço desculpa, tive aqui uma branca, e foi muito interessante, porque foi interessante falar com estas pessoas que trabalharam com ela e com quem estuda a obra dela. Não estamos a pensar acabar por aqui, ainda temos aqui algumas ideias na manga, não sei se durante o próximo ano conseguimos fazer isso. Temos uma ideia, nós portugueses e principalmente quem estuda e quem trabalha nos arquivos sabe o difícil que é. Cada arquivo tem um bocadinho de um fundo, por isso quando você quer estudar um assunto qualquer, vai ao Museu de Arte Antiga ver uma documentação que lá está, depois vai à Torre do Tombo ver outra, vai ao arquivo ver outra, e é difícil muitas das vezes conseguir ter a leitura da documentação sobre um tema que existe. O GEO vai, no âmbito do seu trabalho, vai ter também um fundo Irisalva Moita, que nós fomos repescando algumas coisas que estão noutros serviços, e vamos juntar este fundo ao fundo do Augusto Vieira da Silva, do Norberto Araújo, do Gustavo Matos Queira, aos vários fundos, porque esta casa é uma casa dos olicipógrafos. E a nossa Irisalva é a única senhora que nós temos por cá e é com todo o gosto que abrimos um fundo Irisalva Moita. Esta última conferência do professor Joaquim Oliveira Caetano, de quem eu agradeço imenso esta visita e espero vê-lo por cá muitas vezes a investigar ou a fazer, a responder a outros desafios, vem falar de uma experiência que ele teve com a Irisalva na exposição do abastecimento à água de Lisboa em 1990. Eu que estudo uma família gigantesca de arquitetos e engenheiros, os Frias, e é neste livro que eu encontrei um documento extraordinário. Acho que vos vou agradecer o resto da minha vida por esse documento que vocês utilizaram sobre o Nicolau de Frias e o abastecimento de água. Pronto, peço desculpa ter posto aqui uma cunha aos meus Frias no meio da Irisalva. E depois publica com o Miguel Sormani uma coisa sobre os Frias também e a água da Alfama. E eu agradeço-lhe imenso, dou-lhe a palavra e mais uma vez, muito obrigada a todos que estão aqui connosco. Okay. Obrigado. Quer dizer, chamar conferência é um bocadinho pomposo, porque é mais uma conversa e eu não tenho, enfim, tenho uma experiência de contacto muito limitada. Mas muito interessante com a doutora Irisalva Moita, que eu me dei conta, eu sempre pensei que a tinha conhecido já com uma certa idade, agora dou-me conta que ela tinha mais ou menos a idade que eu tenho agora, que é uma coisa que acontece de vez em quando, e essa foi a primeira constatação importante para a preparação desta conferência. A minha relação com a Irisalva Moita
acho que é um bocadinho elucidativa sobre como é que as coisas podiam funcionar e como é que funcionam atualmente. Começando pelo princípio, eu tinha acabado o curso de História da Arte, não tinha resolvido não ir dar aulas para o secundário, o que me deixava assim com uns pequenos trabalhos de investigação em part-time e algumas colaborações em jornais e revistas que na altura eram pagas, ao contrário de agora, que ainda... mas não tinha nada muito interessante, muito completo para fazer, e fui fazer um curso da Associação dos Professores de História chamado curso de Documentação na Área Histórico-Cultural, dada na Faculdade de Direito. E quando acabei o curso, falaram que a EPAL precisava de alguém para organizar o arquivo do Alviela, que é um aqueduto do século XIX que ainda não estava inventariado. Não estava, os processos estavam na sua forma administrativa, digamos assim. E eu para lá fui com uma categoria que era um bocadinho assim abaixo de cão, que era a técnica de normalização de terceira classe, que é uma coisa assustadora. E lá estive a organizar o arquivo, que estava praticamente organizado. Nós trabalhávamos na Rua das Flores, ali no Camões, ao pé do Camões, e estávamos em 1988, quando, num dia de agosto, dá-se o incêndio do Chiado. Nós trabalhávamos num segundo andar, e o meu chefe morava na linha, estava a ver, assustado, o incêndio a chegar pela televisão, a ver pela televisão, e, pura e simplesmente, mandou duas carrinhas, duas caminhonetes de caixa aberta, porem-se debaixo enfim, à porta do prédio, e uns homens foram lá acima e atiraram com a documentação toda para as caminhonetes de caixas abertas. De forma que o meu trabalho, mais ou menos de um ano, que tinha sido organizar aquele arquivo, voltou à fase primitiva, e eu fiquei muito bem. Ainda tinha contrato até ao fim do ano, ainda havia uns mesitos. O que é que havia de fazer? E não me apetecia voltar a organizar aquilo, nem eles puseram essa hipótese, e às tantas propuseram-me que fizesse uma memória histórica sobre o Aqueduto das Águas Livres, porque a EPAL ia candidatar a um daqueles projetos na altura, Comunidade Económica Europeia, qualquer coisa, umas obras num troço qualquer do aqueduto. E eu estava a trabalhar na Biblioteca Nacional, a fazer esse estudo, e alguém me disse que o Museu da Cidade estava a preparar uma exposição sobre o mesmo assunto. Disse, bem, se calhar não vale a pena então eu estar a fazer isto. Falei com o José Meck, que era a pessoa que eu conhecia lá no museu, e o Meck disse, não, vais falar com a Irisalva e depois vê, até pode ser que seja útil e tal. E eu lá fui, foi assim que conheci a doutora Irisalva, foi lá uma tarde, e conversamos lá naquele gabinete com a grande secretária, sempre atulhada de livros e papéis, e passado para aí hora e meia, eu tinha passado a fazer parte da equipa que ia realizar esta exposição. Ou seja, é algo... hoje em dia, eu tive algumas responsabilidades como diretor de 2 museus. Nunca tive capacidade para tomar decisões destas, assim, no momento, o que também diz-me alguma coisa de como é que as coisas se alteraram e que, apesar de tudo, havia uma certa
maleabilidade e uma certa possibilidade dos dirigentes terem alguma responsabilidade por isso. A minha experiência, que não era muita, porque era dos trabalhos da faculdade e alguns trabalhos de investigação, mas muito reduzidos, era sobretudo no século XVI, que era aquilo que eu tinha estudado melhor e, em parte, em que continuei a trabalhar. De forma a chegar à documentação do século XVIII, é outro mundo, quer dizer, aqui era ter que escolher quais eram os documentos que importam. No século XVI andamos à cata e cada palavrinha importa porque há sempre muito pouca coisa onde nos pegarmos. Foi uma experiência completamente diferente e, basicamente, a primeira parte do trabalho, feita com uma ex-colega de faculdade, que trabalhava no arquivo da Câmara, que era a Lourdes, e depois, mais tarde, com a Edith Alberto, o que nós fazíamos, basicamente, era ler esses milhares de documentos, fazer resumos e levar à doutora Irisalva, que depois discutia e via se interessava fazer a transcrição completa ou se o resumo bastava ou qualquer coisa. E dessa experiência, dessas conversas, lá ao fim da tarde, no Museu da Cidade, que às vezes entravam pelo princípio da noite, que eu não tinha, era uma casa um bocado sem hora de saída, não é? E a primeira impressão era a de alguém com um conhecimento completamente transversal da cidade. E quando se diz transversal, uma vez convidaram-me para dar uma história geral da arte numa faculdade e diziam-me, um bocado com graça, tu vais falar do pai Adão aos dias de hoje, não é? Que era basicamente o limite cronológico. E este era um bocado o limite cronológico da Irisalva Moita. Quer dizer, era alguém completamente transversal nos conhecimentos, e isso eu tive, aliás, mais acesso a isso. Aqui estamos a ver essa exposição, a que já voltarei, mas depois, a última vez que eu colaborei num projeto em que a doutora Irisalva esteve presente foi esta coleção dos edifícios e monumentos notáveis do Distrito de Lisboa, que era uma coisa coordenada pela doutora Micaela Soares na Assembleia Distrital de Lisboa, ali no Jardim Constantino, e eram reuniões infindáveis, porque nós tratávamos exatamente esta parte da cidade, Benfica, São Domingos de Benfica e esta zona, e as entradas eram mais ou menos discutidas à volta de uma mesa, e havia discussões completas, que iam a pontos que me deixaram mais ou menos perplexo e de boca aberta, como já não me lembro quem era o artista, mas uma discussão de 3/4 de hora para aí entre a Irisalva e o José Meco sobre se fulano tal morava do lado direito ou do lado esquerdo da rua de não sei quantos, em 1600 e não sei quantos, ou 1700, assim ao pormenor porque ao lado morava este e porque depois ao lado morava outro, e de repente a cidade crescia assim
aos nossos olhos com os habitantes em cada época. Isso foi uma experiência muito interessante, porque estas exposições que o Museu da Cidade, dirigido pela doutora Irisalva, fazia nesta altura, eram exposições de uma carga enciclopédica que hoje seria impossível. Quer dizer, se eu propusesse uma exposição assim ao meu diretor-geral de alguma coisa, ele dizia que estava maluco, porque era as exposições do Marquês de Pombal, ou o Povo de Lisboa, ou do José Meco, também a azulejaria na estufa fria, São Vicente, esta do aqueduto, a quantidade de informação textual, iconográfica, quase completa que as obras, que a exposição revelava, havia um sentido de serviço público que tinha a ver com esta concepção de dar todos os instrumentos ao visitante. Depois, quem quisesse ia lendo ou não ia, mas aquilo ficava como um monumento para o futuro. E no caso do trabalho desta exposição, cuja preparação foi longa, começámos... A exposição já estava em andamento quando eu a apanhei, já na segunda metade de 88, e só foi feita lá para o fim mesmo, creio eu, de 90, com muitos problemas pelo meio. Creio que os outros conferencistas ou oradores não se devem ter esquecido de referir que a Irisalva era uma pessoa muito frontal, e muito segura dos seus pontos de vista, não é? Nós estávamos no ano final do Abcacis, e as relações com o então vereador da Cultura não eram nada boas. A exposição estava para não se fazer, estava para... Depois, finalmente, em janeiro de 90, quando o Jorge Sampaio ganha a Câmara e o João Soares fica como vereador da Cultura, o que muito alegrou a doutora Irisalva, porque disse logo: agora a exposição vai-se fazer porque eu andei com ele ao colo. Não é? De forma que também havia essa proximidade e de facto, a partir daí as coisas correram bem. Mas eu guardo sobretudo da exposição. Aliás, o João Soares teve um papel muito importante na inauguração da exposição, porque quando a exposição foi inaugurada não estava acabada. Não estava acabada, faltava uma data de coisas a colocar na parede, era muita coisa, a exposição era de facto gigantesca, e ainda faltava fechar umas destas, parafusar uns destes bocados, de forma que o João Soares, que deve ter sido das primeiras exposições que inaugurou também, ficava cá na parte de baixo do átrio do Palácio Galvez, das bibliotecas, e eu corria a exposição, via mais ou menos quanto tempo é que faltava, chegava o varandinho cá de cima, o público estava de costas para mim, eu fazia um sinal
qualquer o João Soares, que falava mais 10 minutos sobre o abastecimento de água e assim sucessivamente, eu não sei, acho que ele deve ter falado mais de 1 hora, pelo menos, sobre o problema do abastecimento de água, mas sem dificuldade nenhuma, devo dizer. Tanto quanto me lembro, aquilo ainda hoje podia lá estar a falar, que continuava sem grande dificuldade. Mas dizia, o que eu guardo sobretudo desta relação de trabalho com a Irisalva, sendo uma pessoa que estava já numa fase muito adiantada da carreira, e era uma profunda curiosidade, uma capacidade de interesse e de aprender. E isso via-se, eu, como estava ligado à EPAL, tinha alguma facilidade em marcar visitas ao aqueduto, à Fonte das Águas Livres, a andar por dentro do aqueduto, andar aqui em Lisboa, desde a Mãe d'Água até São Pedro de Alcântara, fazer esses troços na Pia do Penalvo, andar por debaixo da cidade, e não sei, fizemos N visitas por dentro do aqueduto, aí para Belas de manhã, passar de uma Mãe d'Água para a outra, com uma figura interessante, também um lexicógrafo importante, o engenheiro Maia Ataíde, que era engenheiro e nunca deixava de ser, e que então ia tirando. Ele tem, aliás, um texto muito interessante, tanto aqui... Os engenheiros não sempre belíssimos ou lexicógrafos. Parece que o nosso Augusto Vieira da Silva. Exato. Não, mas ele tinha, no fundo, um interesse como é que o aqueduto funcionava e fazia medições e os textos dele são, de facto, interessantes, nomeadamente no catálogo para a compreensão da mecânica, digamos assim, do aqueduto, que é um bocadinho mais complicada. Há pouco estávamos a falar, o Ludovice é que achava que não, dizia que bastava um hortelão para abrir os roços e um homem para medir a cota, porque a água vinha sempre a descer. Mas foi, de facto, um processo complicado. E aí via-se também essa dupla componente que a doutora Irisalva tinha, que era, por um lado, este interesse por a questão técnica, artística, tudo isso, e uma formação histórica fortíssima, que, de facto, se vê no texto que ela escreveu sobre o aqueduto, ou seja, o papel do Gurgel do Amaral, do que eram aqueles homens, e aí servia mesmo, porque, embora o aqueduto seja uma obra joanina, ela é, em grande parte, projetada e lançada, de facto, por gente que vai ter um papel importante no período pombalino. E por isso era gente que os engenheiros, desde logo, mas também os políticos. E aí era importante porque, de facto, já tinha sido feita essa enorme exposição sobre o Marquês de Pombal e aquilo era um conhecimento extremamente presente. Por isso, eu fui muito bem acolhido no Museu da Cidade, trabalhámos imenso, foi uma experiência, eu tinha 26 anos, para aí, ou 27, não sei, e foi uma experiência muito importante, quer no trabalho de arquivo,
quer no trabalho de pensar uma exposição, e uma exposição grande. Foi a primeira exposição grande em que tive alguma participação, mas sobretudo vi organizar. Isso foi muito importante. E depois foi uma relação que continuou. Este grupo reunia-se de vez em quando para comer umas pataniscas com favas, que era assim uma coisa estranha, num restaurante em Campo de Ourique. Costumávamos lá ir marcar assim os encontros e falar de vez em quando. E depois disso voltei pelo menos 2 vezes a trabalhar com a coordenação da Iris Salva Moita, quando ela me convidou também para colaborar neste livro que sai na Lisboa 94, o livro de Lisboa, que para mim ainda é uma referência constante, de vez em quando. Tem uma série de artigos, não propriamente o meu, que é um bocadinho chato, porque acabei para escrever tudo quanto não tinha podido escrever no catálogo. Mas tem uma quantidade de artigos muito interessantes. E depois, como disse, ainda, eu entretanto, depois fui para Évora, por isso deixei esta coleção, em que também colaborava o Maia Taíde, já era, eu entrei, já apanhei a fase final de uma série, houve uma série de gente que por razões físicas foi desistindo a meio, mesmo com justa causa, alguns, como o António Manuel Gonçalves, por exemplo, que faleceu passado 2 ou 3 reuniões, e depois entrou o Miguel Sormanho, estava o Vítor Serrão também, e eram umas discussões particularmente interessantes, incluindo, aliás, no livro de Lisboa, outra pessoa que eu conheci através da Iris Salva e com o qual depois colaborei, que era que é uma figura muito interessante e que também deu bastante à holissipografia, que era o Eduardo Moura dos livros Horizonte, que fez o livro de Lisboa. Ele também fazia graficamente e depois colaborei com ele noutras obras. Eu não tenho muito mais para dizer além do facto do bastante que aprendi, que fiquei reconhecido com esta experiência com o Dr. Iris Salva, mas há uma, acho que a última vez que eu estive assim, pelo menos um largo tempo de conversa com a Iris Salva Moita, foi para aí em 2006, salvo erro, à volta disso, 5, 6, não sei. Eu, na altura, era diretor do Museu de Évora, tinha ido para Évora e tinha havido um daqueles encontros da APOM, da Associação Portuguesa de Museologia, em que a Iris Salva Moita também teve um papel importante na formação dessa associação. Esses encontros anuais servem para uns prémios à POM, em que, na altura, os museólogos não eram muitos, ao contrário dos prémios, que eram muitos. Então, a cerimónia era mais ou menos metade da sala ia para a mesa e dava os prémios à outra metade e depois trocavam e iam trocando assim 2 ou 3 vezes até esgotarem os prémios e o pessoal na sala. E para esse encontro, que era em Évora, tinham-me pedido para o Museu de Évora ia entrar em obras de remodelação e tinham pedido para organizar assim, um evento social e cultural para o fim do encontro dos museólogos e apresentar o projeto de remodelação do museu, qualquer
qualquer coisa dessas. Pronto, e depois lá houve a distribuição dos prémios durante a tarde. Eu saí da sala mais cedo para ir preparar o acolhimento dos visitantes e depois apareceram 3 ou 4 visitantes. Não sei quem era o quarto ou o quinto, mas 3 era o Zé Meco, a Raquel Florentino e a Irisalva Moita. Ou seja, que tiveram interesse, os únicos que tiveram interesse em ir, ou curiosidade de ver como é que o Museu de Évora se ia remodelar. E aí tivemos uma última conversa interessante, porque o Museu de Évora, que ia ser alterado agora com o meu projeto, tinha sido criado praticamente naquela feição com um projeto do Mário Chicó, que também era uma figura importante na criação do Museu do Palácio Pimenta, não é? Por isso havia ali um círculo que se compunha, digamos assim, e não sei, podemos conversar um pouco mais, mas era basicamente esta a minha experiência bastante gratificante com a Irisalva. Não sei se temos alguma pergunta no Face. Este catálogo desse trabalho de exposição ainda hoje é a bibliografia essencial para o tema. Não se estuda, não se fala do aqueduto sem passar por esse catálogo e sem passar por essa exposição. Como é que a Irisalva organizava essas equipas? E sempre foi uma coisa que tive curiosidade, não é? Porque ela tinha era um tema gigantesco, como é que ela organizava essas equipas? Ela era verdadeiramente um pivô. A Edith está aqui, quer dizer, eu acho que não passou nenhuma ficha sem ter sido lida por ela e comentada, quer dizer, nós fazíamos esses resumos dos documentos, alguns dos quais ela já conhecia, os principais, outros não, que íamos organizando, levávamos aquele material feito e ela lia tudo e discutia tudo e achava que a ficha estava mal feita ou que estava bem feita. Às vezes haviam assim uns resumos que eram maiores que o documento, logo que aquilo não podia ser e tal. Fazia assim as críticas, mas ela tinha o desenho, pelo menos na cabeça, e era preciso compor aquilo. A questão é que as obras, e depois, quer dizer, grande parte do espólio visual estava no próprio museu, não é? Os chafarizes, os desenhos do aqueduto, estava lá. Depois, eu tinha encontrado um documento que acho que foi relativamente precioso, que era uma coisa que se sabia que existia, mas ou melhor, há um artigo de um historiador americano, do Helmut Wohl, que morreu há pouco tempo, sobre um dos arquitetos do aqueduto, e em que ele diz que ia comprar para a universidade dele na América uma memória histórica do aqueduto escrita pelo o Diogo Barbosa de Machado. E
a universidade acabou por não comprar esse documento e o documento perdeu-se. Não se sabe onde é que está, estava na posse de um livreiro nos anos 70 e depois não se sabe, deve andar por aí, numa biblioteca qualquer. O que é facto é que, através de uma amiga brasileira, eu tive notícia da existência na Biblioteca do Rio de Janeiro que pensei ser uma cópia daquilo. E é, de facto, uma cópia, mas incompleta. Mas, de qualquer forma, foi-nos muitíssimo útil, porque ele extrata uma série de documentação, sobretudo desde 1731 até 1736, salvo erro. Mas era um período em que havia pouca documentação original. Então esse documento veio colmatar ali muita informação sobre sobre uma época que é uma época de grande celeuma sobre o aqueduto. Quem é que vai fazer? Para onde é que vem? Há um arquiteto italiano que é o Antonio Canevari, que era um arquiteto conceituado que vem para cá. Há uma série de polémicas que, através dos documentos deste livro, se compreendem melhor, uma espécie de greve das primeiras equipas construtoras do aqueduto, polémicas sobre se o nível de captação da água é suficiente para trazer a água ao bairro Alto ou não, razão pela qual depois tem que fazer a mãe de água nova, que de alguma forma une a mãe de água velha à mãe de água nova e permite... O que é certo é que o Canevari, segundo o Milizia, que é um tratadista, um memorialista da arte italiana, diz que saiu de Portugal com a coda fra le gambe, ou seja, com o rabo entre as pernas, por ter feito um aqueduto onde a água não corria, assim, qualquer coisa deste género. Depois há as polémicas todas, com o Manel da Maia, que ele próprio deixou uma memória que está na ajuda escrita sobre o assunto, mas o problema vai-se pôr e praticamente o aqueduto só entra em velocidade de cruzeiro depois de muitas paragens, de muitos problemas, depois do Custódio Vieira tomar conta do assunto, fazer os arcos de Valde-Alcântara, mas, sobretudo, impor-se a estas tricas das equipas dos construtores, algumas delas esfiadas por gente que vai ser depois grandes arquitetos, como o Carvalho Negreiros, por exemplo, e não só. Os Garvo, que tinham tido um papel importante na construção, na parte construtiva de Mafra, não eram propriamente mestres de obras que não se conhecessem. E isto veio fechar um bocado e, de facto, acho que no final ficamos com uma panorâmica muito direta, que à maneira como a doutora Irisalva projetava as coisas, obviamente a documentação começa no século XVI ou antes e vai até 1830 e tal, quando formalmente o aqueduto acaba. Quer dizer, havia essa ideia de enciclopedismo e de um sentido cronológico das coisas que estava enraizado na cabeça da doutora Irisalva, que quem lê uma das biografias que esteja... Eu recorro a uma que o público fez quando estava, quer dizer,
ela deu aulas na Faculdade de Letras durante 3 ou 4 anos, não muito mais que isso, não é? Sim. Ou 5. Depois tem... e a quantidade de cadeiras que ela dá é basicamente um curso inteiro, quer dizer, vai desde a pré-história até a história geral das civilizações, até a história dos descobrimentos, história de não sei o quê, quer dizer, era um curso inteiro. Eu também já fui assistente convidado e sei que a gente tem que dar tudo quanto os outros não querem dar, mas não cheguei nunca a uma amplitude minimamente comparável àquela... Mas isso dá-lhe, de facto, um caráter enciclopédico que começa pela arqueologia, como sabem, pelos castros. Eu não faço ideia o que era uma mulher de 20 e tal anos, ou 30 anos, muito bonita, e mais alta certamente do que as mulheres da geração dela normalmente seriam, andar por trás dos montes a fazer, com os pastores, a fazer o inventário dos castros ou qualquer coisa, e de salto alto sempre. E sandália aberta, normalmente, daquilo. O que é facto é que isso nunca a limitou de ter uma frontalidade muito grande. E essa frontalidade, por exemplo, em Lisboa, foi absolutamente essencial, porque ela apanha os anos 60 e 70, uma época de crescimento, muitas vezes desordenado da cidade, e a arqueologia e o património nunca são propriamente muito amigos deste desenvolvimento urbano muito rápido, como houve nessa altura, não é? E creio que os meus colegas de arqueólogos já sabem, podem falar melhor que isso do que foi esse papel. Eu só conheço pelas exposições a que deu origem, sobre o Hospital Real de Todos os Santos e outras coisas do género, mas era preciso, quer dizer, era preciso uma constante frontalidade e um ganhar de uma enorme autoridade para estar constantemente a marcar a sua posição face a este desenvolvimento. Não sei se temos perguntas na sala. Eu não tenho uma pergunta, eu queria acrescentar alguma mais informação. Falta o micro, desculpe. Não é propriamente uma pergunta, mas é um bocadinho acrescentar alguma informação de como é que a Irisalva organizava as equipes. A Irisalva, nos primeiros anos, era muito ela, solitária. As exposições eram Santo António, São Vicente, foram muitas exposições organizadas por ela e uma equipe ainda muito reduzida e muito embrionária no museu, mas era muito focada nela, era ela. E depois, a primeira experiência em que entra gente de fora é precisamente em 85, com o Lisboa Quinhentista, que o Fernando António Batista Pereira e mais 2 vêm estagiar como os cursos de conservador de museus. E aí entra, e a partir daí começa a haver essa abertura. De qualquer das maneiras, as pessoas sempre escolhia algumas pessoas da equipe da casa. Esta exposição eu participei, por exemplo, fiz o levantamento todo de iconografia que havia. E depois há outra coisa interessante, não tem propriamente a ver tanto com esta questão como é que ela é organizada, mas era numa visão que ela tinha, além de enciclopédica, havia uma visão em que a linguagem não tinha que ser forçosamente erudita, era culta, era uma linguagem científica, mas tinha sempre alguma coisa que ela tentava fazer para explicar às pessoas de forma. Então, havia muito, e aqui na Água, o catálogo são 2 volumes, como se viu ali no slide. O primeiro é só texto, os tais documentos, e o resto é tudo iconografia, alguns artefactos e alguns objetos também que estavam, que tiveram o próprio Museu da Água, foi eles que emprestaram. E nessas visitas, não sei se te lembras, temos ido até Carnaxide e tudo também, que havia um senhor do Eiras que até nos emprestou
uns medidores, de contadores de água, enfim, sim, Uns alguns penas, objetos coisas. ligados à água e até a água a chegar Senhor até... Pena, Eu não me lembro, confesso que não me lembro do nome do senhor, que mas era. como é que os contadores dentro de casa já, porque foi o que ele disse, aquilo ultrapassava todos, mas era essa a maneira dela trabalhar. Realmente era uma maneira enciclopédica e tudo tinha que ser levantado. Mas estava a dizer que essa forma dela comunicar, ela fazia muitos mapas, mandava-se construir mapas, que não havia os documentos que mostravam qual eram os trajetos todos, então eles eram desenhados, feitos. Só não havia era o digital, porque se tivesse possibilidade de trabalhar o digital como hoje, as coisas então seriam muito mais comunicativas e conseguia chegar, que era essa um bocadinho. Agora, era centralizadora e havia algum, se calhar não tanto para as pessoas de fora, se calhar sentiam menos isso, um bocadinho autoritária no comportamento dela, porque por aquilo mesmo que tu disseste, ela tinha a certeza que era o artista morava naquele andar e era naquele andar. E havia sempre muitas discussões às vezes à volta disso. Eu só me lembro de ter ouvido assim uns gritos da Irisalva uma vez, quando ela... nós tivemos uma conversa, uma discussão acerca de já não sei de quê. E eu tinha razão. Quer dizer, eu tinha razão e depois apresentei-lhe lá o documento, já não me lembro, que provava isso. E ela disse, pronto, já sabe. E passado algum tempo, quer dizer, alguns minutos, eu voltei a afirmar que tinha razão, que era uma coisa que não devia ter feito. E aí ela disse que já sabia, que já não sei o quê. Pronto, e aquilo, houve ali um momento de grito e depois ficou por ali. Mas pronto, mas faz parte da conversa. Não, há uma concepção que era mais ou menos tradicional, creio eu, em letras na altura que ela aprendeu, pelo menos em alguns círculos, que era a história ser feita por documentos e por monumentos. E ela tinha muito essa ideia e essa junção de juntar a informação documental pura e dura e a ilustração do objeto, do texto, da imagem, do desenho, tudo isso, não é? Fazer compreender essa... Mas à época era vanguardista, porque muito pouca gente fazia isso. Sim. Precisamente por causa daquela formação muito transversal dela, a própria questão do treino na arqueologia, tudo isso, dá-lhe uma visão muito mais ampla. Perceber que a arqueologia implica geologia, implica multiculturalismo, não é? Não, e se nós formos ver, por exemplo, basta ver o anterior catálogo que a Câmara Municipal de Lisboa tinha feito, bem nos anos 40 ou 50, sobre o aqueduto. São 2 ou 3 páginas de introdução e depois uma descrição de descrição de documentos e era assim que os museus, mesmo os museus, faziam exposições destas ou tudo isso. Por isso, um catálogo em 3 volumes, como o do Marquês de Pombal, ou profusamente ilustrado, como a Lisboa Quinhentista, ou como o dos Azulejos, eram, para nós hoje, são relativamente banais, mas são banais a partir, basicamente, da Europália, que quando se começou, se entrou num patamar de produção de catálogos que já não se voltou muito para trás, mas era perfeitamente normal haver uns catálogos que eram um pouco mais do que isto e que não ficava memória visual da exposição. Uma das primeiras exposições a Lisboa, 1914, a primeira grande exposição da Olicipografia, há algumas referências que aquilo é 1, 2, 3, 4, 5, uma descrição moeda e vamos lá nós saber o que é que...
o que é que era. Não sei se temos mais alguma pergunta. Ora, eu sou... A minha mãe era a prima direita da Elisalva, da doutora Elisalva. E eu frequentei imensas vezes o museu da cidade, porque era mais fácil falar com ela no museu do que em casa. Dizia sempre: queres falar comigo sobre estas coisas, vais ter ao museu. Lá em casa ninguém quer saber destes temas, querem saber de outras coisas, e acaba-se por ter uma conversa um bocado aborrecida e pronto. E então eu passava lá tardes, porque eu andava a investigar a obra do arquiteto de Mafra, João Frederico Ludovice, que é o meu sétimo avô, e ela, portanto, dava-me um certo apoio nesse tipo de investigação, e eu ia colocar, portanto, questões, etc, etc. Portanto, e houve uma altura que foi a fase do aqueduto, em que iam editar o livro do aqueduto, e ela, na altura, mostrou-me um documento sobre o aqueduto, sobre o arquiteto de Mafra. Portanto, a obra do aqueduto foi uma obra que levou imensos anos e que não foi paga com ouro do Brasil, foi paga com impostos, não é? Sobre o leite e sobre a carne, etc. E há uma altura, já tinham passado 3 arquitetos e engenheiros pela obra, e a obra não está, quer dizer, está concluída, mas a água não chega a Lisboa. E então ela mostra-me um documento, que acho que estava no Brasil, foi parar ao Brasil, que era uma carta do arquiteto Ludovice, em que contava o seguinte: ele foi indigitado verbalmente pelo rei para começar a fazer um estudo para o aqueduto, etc. e tal. Ele começou a fazer um estudo, mal se soube que ele estava a fazer um estudo, começou a sofrer imensas pressões de algumas pessoas de elite da cidade de Lisboa: eu quero uma fonte à minha porta, eu quero não sei quantos, e, portanto, todo o tipo de pedidos. E ele fez um traçado que ele achou na altura que era o mais viável, o mais apropriado, não sei, e não correspondia às vontades de algumas pessoas importantes. E então diz ele que há um dia que chega ao seu ateliê, que era na Rua dos Canos, onde já não existe, e que tem o ateliê assaltado, estava tudo partido, não sei mais, tinha-lhe roubado planos, projetos, não sei o que mais, as maquetes partidas, não sei o que mais. Pronto. E ele disse que no dia a seguir estava nomeada uma outra pessoa para a obra do aqueduto. Ele não se queixou, nunca falou sobre isto, teve anos em silêncio sobre isto. Pronto. E, no final, quando o aqueduto está pronto, a água não chega a Lisboa e começa a haver uma grande pressão da população a exigir, portanto, que se gastou uma fortuna, tinha ali um monumento, uma coisa formidável, e não tinham água. Então havia um problema nos canos. Como é que seriam os canos? Se os canos seriam de barro, de ferro ou de pedra. E havia esse grande dilema, porque se fossem em pedra, as argamassas que eram colocadas nos juntas acabavam por desaparecer. Se fossem de barro, passavam a vida a consertar, porque se partiam facilmente. Se fossem de ferro, a água chegava ferrugenta, portanto imprópria para consumo. Então estavam com este dilema. E o rei impôs-lhes um prazo para resolverem o problema. Portanto, entretanto, as coisas não se resolviam, e penso que será o rei que diz: então falem com o Ludovice, porque ele estava, qual era a solução que ele teria para aquilo. E então é aí que eles contactam o arquiteto, e ele descreve um tratado de canalização e de fontes com referências a Roma e todo o tipo de técnicas, etc, etc. E depois diz no final que os canos têm que ser de pedra, com uma argamassa especial, que ele não diria como é que se fazia, mas podia fornecê-la. E então é fornecida essa tal argamassa, e que é colocada nas juntas das pedras, não é? E a água chega a Lisboa. Portanto, a história do aqueduto termina desta maneira. Mas foi um documento que ela na altura mostrou, que eu não tinha conhecimento, e achei super interessante. Entretanto, a Elisalva era uma pessoa com um saber enciclopédico, uma coisa, e uma ânsia de sempre saber muito mais, não é? E com uma capacidade de ouvir toda a gente. Ela dava esse espaço também às pessoas, embora ela soubesse muito mais, não é? Tinha essa humildade e essa capacidade de ouvir os outros.
E dentro do museu da cidade de Lisboa era conhecedora de tudo. Não havia nada que não conhecesse. Todos os tipos de livros, todos os tipos de documentos, tinha tudo. Ela tinha que dominar todo aquele conhecimento. E há um dia que me mostra, está numa vitrine, um livro aberto, e eu não estou a ver a capa do livro, porque ele está aberto, e portanto, tem uma gravura a cores, de 1700 e qualquer coisa, que descrevia, estavam ali desenhadas uma série de carruagens e seges e tal, que faziam parte do cortejo de 1729, na troca das princesas no Rio Caia. E então era um documento interessantíssimo, porque estavam muito bem desenhadas as carruagens todas, as seges, e por baixo de cada figura estavam os nomes de quem é que ia em cada carruagem. E ela mostrou-me aquilo porque havia uma sege em que estavam lá o meu sétimo avô e o meu sexto avô, iam naquela sege. Eu nunca mais me esqueci desta imagem. Pronto. Não havia telemóveis, nem havia esta facilidade que hoje há de fotografar tudo e não sei quantos. Bom, ela, na altura, disse-me o nome do livro, que eu não apontei nem fixei. Aqui há tempos estive no Museu dos Coches e eles têm algumas dúvidas sobre a atribuição de alguns coches. Há várias opiniões, não há documentação certa e tal. E eu lembrei-me do tal livro que ninguém conhece, que ninguém sabe, andou tudo às voltas com o livro e com as imagens, ainda não encontraram, mas ela sabia qual era o livro e onde estava, no Museu da Cidade. Vamos à procura dele, não sei. Sim, eu acho que estão à procura, não sei. Mas eu tenho imensa pena, não apontei na altura, não sei o quê, mas era um documento, portanto, isto é só um pormenor, não é? É um documento importantíssimo para a classificação dos costes, não é? Porque não havia realmente nada que... Obrigada. A história, em relação a isso que estava a dizer, não é só com o Ludovice. A história do aqueduto é uma história da primeira fase do aqueduto, da obra. É uma história muito interessante sobre a administração pública portuguesa e até sobre como é que porque é que às vezes há uma certa dificuldade em o país avançar. Porque durante um certo período, e mais ou menos, era isso que eu disse, até o Custódio Vieira tomar conta da obra, aquilo funcionava sempre tudo através das chamadas juntas, que eram, havia o arquiteto nomeado para a obra, que tinha o seu projeto, tinha o seu plano, tinha a sua obra, e depois, em determinada altura, o rei ou o secretário de Estado convocava os outros arquitetos, ou gente que não era arquiteto, por exemplo, sobre a questão dos canos, o padre Batista Carbona, um jesuíta, para falar sobre aquilo, e faziam uma reunião em que toda a gente estava faladura, as coisas voltavam outra vez para trás e marcavam, eu não sei a que horas é que eles se levantavam, mas marcavam assim, reuniões às 5 da manhã para estar em Belas, junto às fontes do aqueduto, para discutir não sei o quê. Deviam sair daqui às 3 da manhã, às 3 da noite, para irem de coche e lá estarem em Belas. E há uma fase até que corresponde basicamente até o aqueduto chegar aqui. Porque era isso que eu estava a dizer. Desde o século XVII, o Frias, aliás, tinha levantado o aqueduto romano, não é? E as coisas estavam muito cotadas. A questão era que o aqueduto romano não era possível seguir simplesmente o aqueduto romano, porque o aqueduto romano ia dar à baixa, não é? Enquanto o propósito do aqueduto das Águas Livres era fornecer a parte oriental, por isso chegar ao Barro Alto, não é? E era preciso, a partir de uma certa altura, inverter o projeto e passar pelo Monte das Três Cruzes, por ir ao Val de Alcântara e passar esse Val de Alcântara, e ainda por cima
sobre a questão dos canos, uma das questões que se punham era a utilização ou não de cano. Aliás, há alguém, creio que é o Walter Roça, que diz que aquilo é uma tecnologia atrasada porque não usavam os canos de repuxo, ou seja, o sistema de sifão. O que é facto é que, quando tentaram utilizar já dentro da cidade o sistema de sifão, num ano os canos fechavam. Nós, aliás, tivemos, creio eu, na exposição uma peça que está no Museu da Cidade, que está um cano fechado completamente com o calcário e não era possível. Daí que o aqueduto acaba por circular, mesmo dentro da cidade, em canos abertos. E sempre em duplos canos, ou seja, uma dupla canalização, com pias de tempos a tempos, pias onde a água entrava e circula para depositar as impurezas e ao mesmo tempo, circular por dois canos permite que se tape um deles para a limpeza, enquanto o outro continua a correr e a projetar-se sem a interrupção da água. E sobre a questão das juntas, eu acho que o Manel da Maia sabia como é que se colava as pedras umas às outras, porque um dos aquedutos que é feito por esta equipa, não é só das Águas Livres, é o aqueduto da Carioca do Rio de Janeiro, que vai daqui em Quite. Os barcos tinham de levar pedras no astro, vai daqui em Quite, é montado e há um tratado, está na ajuda, em que o Manel da Maia descreve como é que deve ser com borras de azeite, mas não sei o quê, a cola a argamassa das juntas do aqueduto. Essa argamassa foi aplicada aqui na Quinta de Alfarroeira a um tanque octogonal suspenso, que esteve água durante 200 não sei quantos anos sem manutenção nenhuma e estava forrado, precisamente, com essa massa, que é uma espécie de isolante, não é? E era extraordinário, para evitar as perdas. Água, tiveram ali, não é? Sem nenhuma manutenção durante esse tempo todo. E realmente aquilo fazia um isolamento. Bem, sabe-se que o Dom João III mandou traduzir o Frontino, não é? Que é enfim, que era ao Pedro... como é que se chama? Aquele cientista agora não me lembro, mas manda traduzir o Vitrúvio e o tratado, os dois livros do Tratado do Frontino sobre os aquedutos. De alguma forma, a tecnologia romana, que era uma tecnologia importante nesse sentido, era conhecida. Se não temos mais perguntas, e com grande pena minha de fecharmos este ciclo, foi um ano muito, muito, muito interessante. Agradeço imenso a toda a gente que colaborou connosco, aos nossos colegas da EGEAC que estiveram cá e que vieram apresentar assuntos diversos, à família da Irisalva que nos emprestou vários objetos para a exposição que foi feita no seu primeiro lugar de trabalho, a Biblioteca Galveias, onde tivemos lá uma exposição sobre o trabalho dela e que ainda podem ver aqui. Nós exportámos parte da exposição para as nossas paredes, que fez-nos pena acabar com ela. Agradeço imenso. Foi um prazer ter-vos cá. Espero vos ver um dia destes num outro ciclo sobre olicipógrafos. Agora desafio-vos a beber um porto para fecharmos este ciclo que foi muito bom. Muitíssimo obrigada a todos.